Ok, enquanto então vai rodando o vídeo, eu vou trazer para vocês esse incêndio. Foi lá em abril de 2015, né? Um incêndio aí que teve 14 horas, né? Esse tipo de incêndio foi com resíduo de hidrocarboneto, né? Gasolina e todos os produtos derivados aí de hidrocarbonetos. O Corpo de Bombeiros fez... Aí o comandante, né? O capitão Marcos Palumbo, né? Era o homem de comunicação ali do Corpo de Bombeiros. Uma ação que ocorre neste evento foi a parceria entre todas as entidades. O órgão militar, o Defesa Civil, mais bombeiros industriais das plantas. Aí o relato de operadores, né, sobre o pânico, sobre o que fariam, né? E aí já nos sinaliza como é que estamos preparando nossas brigadas de incêndio, né? Como é que o bombeiro civil, junto com o técnico de segurança, como é que ele prepara a sua equipe, sua emergência? Aí imagens do cenário, o caos dentro do pronto atendimento da cidade de Santos, né? Aí a preocupação, né, dos cidadãos da cidade lá. Um detalhe que esse evento ele ocorre num dia de feriadão, começo de feriado de Páscoa, que as pessoas desceram de São Paulo para Santos, né? Então, esse incêndio ele vem... Olha aí que imagem, né? Pelo histórico e pelos... as empresas que fazem, e Rubens Pérez, quando a gente esteve lá, ele comentando, esse foi o segundo maior incêndio da história mundial, em termos de terminais desse tipo de produto. Aí um relato do motorista da SAMU que não teria como o trânsito, né? Entrou em colapso. Olha o tamanho, a imagem, né? Ela é... Aí a ação do pessoal de mar, né? Fazendo retirada de navios da beira do terminal. E aqui na reportagem ela comentando que um bombeiro teve um acidente, uma fagulha, né, que caiu no olho do bombeiro. Foi um único caso ali. Não houve vítimas fatais nesse evento, dessa proporção, né? Ok, vou voltar aqui com vocês. Fechar a apresentação. Este evento, senhores e senhoras, ele demonstrou, assim, para a gente dar início à introdução, né? É um conteúdo denso, mas ele nos traz e nos apresentou para a época, né? A questão, então, desta parceria entre Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, Defesa Civil, sendo o guarda-chuva ali, o sistema de controle de incidentes pela Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros, e todos os outros órgãos civis que trabalharam neste dia, que vieram dar suporte, né? Uma das informações que eu me lembro que o Galante nos trazia e comenta que quem estava na ponta de linha lá não era, em muitas das horas que esse incêndio seguiu, era o próprio bombeiro civil da BASF, um bombeiro treinado, um bombeiro industrial capacitado, estava na ponta da linha no tanque. Uma questão bem interessante do evento da Lemoa, e a gente
leva, né, para a nossa emergência química aqui, né, nos cenários que a gente deve se perguntar, e aqui eu tenho uma colinha, né? Aonde ocorreu o evento e qual a relação com a população? É o famoso o que fazer, como fazer e quem fazer. Essa matriz nós estaremos trabalhando no dia 31 de outubro lá na Febrabom. Essa matriz ela é importantíssima para o planejamento e para todas as ações que um bombeiro civil no seu local de trabalho possa fazer. O evento externo é interno da estrutura, esse evento ali que ocorreu na Alemoa ou no parque, num terminal. Um detalhe importante, né? Quais são as quantidades envolvidas? Quem são as pessoas envolvidas? Existe uma equipe especializada, pronta para atender essa emergência? Um grande aprendizado que eles nos trouxeram, o Rubens Pérez foi um dos que atendeu e foi chamado, ele como civil coordenou a emergência, está aqui, né? O livro dele, de Rubens Pérez, ó. Deixa eu desfocar, aqui vai ficar melhor para vocês, ó. Rubens Pérez. Então, um livro de emergência química que ele tem, lançado em 2016, e ele nos diz que entrou em colapso os sistemas. Que sistemas, Ricardo? Os sistemas de combate a incêndio. Vocês imaginem, com todo o planejamento, com toda a organização, e vou ser bem prático aqui, para o bombeiro civil, você é bem raso. O hidrante não tinha mais água, porque ele rompeu. O sistema de espuma romperam. E o que faz? Como é que a gente faz agora para combater um incêndio dessa proporção? O grande pulo do gato que ele nos apresentou, eles conseguiram, né, e por ser do lado ali do mar, né, trazer água junto com navios, né, começaram a criar, então, alternativas para combater incêndio com a água direto do mar. Instalaram caminhões, tanques com bombas potentes, conectaram linhas e linhas e linhas. O Galante diz que com os ombros dele falando com ele, né, que ele puxava a linha junto com toda a equipe, com o bombeiro militar puxando mangueira para conseguir água do mar para combater aquele incêndio. Então, é esse aprendizado, é essas ações que a gente deve, como profissional emergencista, estar atento, e quando chegar num local de trabalho, eu falo isso nas apresentações lá na Febrabom, quando a gente for contratado por um evento, mínimo de evento, onde tu tem um aniversário, tu tem uma festa de 50 anos, tu tem um casamento, uma formatura, normalmente há uma cozinha, há um jantar, há o quê? Há nitrogênio, garrafas de nitrogênio. Isso é uma emergência química e tecnológica. Vejam que a nossa função como emergencista, prevencionista, nós devemos estar concatenados com esses temas aí. Então, eu trago essa matriz, aprendi com eles e cada vez mais eu pratico isso, me policio para, nas ações de planejamento, de execução, o que fazer, como fazer e quem fazer numa ação de emergência. E incêndio também serve, essa matriz serve. Ok? Vamos dar andamento aqui, então, com a apresentação. Vou chamar aqui, fiz essa pequena introdução. Deixa eu trazer aqui, então, a nossa apresentação de hoje. Emergência Químicas. Silvia, Júlio, está na tela? Estão conseguindo enxergar aí? Show de bola, Ricardo. Positivo. Manda em frente, positivo. Obrigado, Juarez. Obrigado. Então, emergência química, né? Um assunto denso, mas importante para todos os profissionais aí, emergencistas. Aqui um pouco do Ricardo, da caminhada de alguns anos aí, né? Para quem não conhece a nossa caminhada, né? Já há alguns anos, instrutor de incêndio aí da Febrabom, algumas ações. Esse caminhão aqui foi em 2006, controle de emergência químicas, que eu fiz um
um curso junto com mestres ali na Copesul, na antiga Copesul, Luiz Fernando, um time bacana que tinha lá, coordenador. Algumas palestras aí que a gente faz no dia a dia, né? Somos convidados aí. Então está aqui também, parceria com um grande biólogo aí, quase formado, o Silvio, da Geoambiental, já esteve conosco na Febrabom, aí é na central deles, na Geoambiental, na unidade em Cachoeirinha, eles têm Cachoeirinha, tem Lajeado, muito bacana aí, a gente vai fazer um outro convite, quem teve a oportunidade de ver, foi antes da pandemia, foi em 2019, ele esteve conosco, se eu não me engano, aí na Febrabom e demonstrou todos os materiais, todos os recursos. Então, esta é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Isso aqui é uma imagem do famoso Protegildo, da revista Emergência. Então, assim, o que devemos saber sobre isso na empresa, né? Quais os procedimentos gerais? Sei quem é o monitor de emergência do meu setor, sei qual é o ponto de encontro, conheço os sinais de alarme de incêndio, sei qual é a minha função de emergência. Nós, emergencistas, o bombeiro civil, o técnico de segurança, essa pessoa prevencionista que detém esse conhecimento, né? De que forma nós estamos repassando, replicando essa informação para os nossos colaboradores, para os nossos contratantes, né? Procedimentos e conhecimentos importantes, aqui no número 1, né? Sei identificar o tipo de incêndio, sei selecionar e utilizar extintores, sei aplicar primeiros socorros, sei orientar visitas na ocorrência de uma emergência. Parece sucinto, parece simples, mas ao mesmo tempo para aquele leigo, e assim como eu, alguns outros colegas que estão aqui nesta sala remota, neste evento aqui, nesse painel, entregam treinamentos de incêndio por os vários condomínios, shopping centers, indústrias, e o quanto nos surpreende, repito aqui, o quanto nos surpreende que as pessoas são leigas nesse assunto. E para registro nós temos para quem tem o seu Instagram, né, o seu Insta, Tadeu Schmidt, apresentador do Fantástico, Tadeu Schmidt, apresentador do Fantástico, em julho de 2020, ano passado, em bem época de pandemia do Covid, ele trouxe para se alimentar, né? Ele e a Valentina, a sua mulher, eles estavam em casa e foi recebeu as batatas, colocou no fogão, em delivery, recebeu, né? E aí, no momento, começou a pegar fogo. Isso está no relato dele lá, o pavor que ele teve, porque ele nunca, digo aqui para vocês, está o relato dele, ele nunca tinha utilizado um aparelho extintor. Tadeu Schmidt, nosso apresentador do Fantástico. Está lá no Instagram dele, julho de 2020, pega fogo na casa dele, na cozinha, e ele não sabe se ele pegava a bandeja, jogava embaixo da torneira, se ele se queimava, poderia queimar a Valentina, e na hora deu um estalo, e ele lembrou assim, eu acho que no corredor tem um aparelho extintor, mas eu nunca usei, vou lá pegar o extintor. E foi o que salvou, resolveu. Depois tem uma foto dele com um aparelho extintor, que é um gás carbônico que ele tinha no corredor do prédio. Salvou a residência. Então, vejam nesse conceito que o campo que nós temos, quando a gente fala em emergência química e tecnológica, nós estamos falando também de um sistema macro, que é a prevenção de incêndio. Para nós, prevencionistas, há todo esse rol de informações. Há espaço, sim, e aí a gente vê o relato inicial do nosso presidente Júlio, né, desse evento que teve hoje. Então, assim, há o espaço para o prevencionista. Eu digo para aquele colega que está do outro lado do balcão aí, né, que talvez nesse momento não esteja com a sua carteira de trabalho assinada, né, não estão sozinhos, nós estamos aqui, estamos tomando ações e há espaço para o profissional que se prepara, há espaço para o profissional que esteja atento aos movimentos. E voltando aqui, então, você está preparado para a emergência? Será que a gente está preparado?
inflamável, mantenha fogo e calor à distância. Essa é uma sinalização que a gente costuma, e no caso, essa placa, num local que eu trabalhei, não tinha essa plaquinha. Eu vou trazer ela para vocês aqui, um espaço, ó. Deixa eu voltar na apresentação, deixa eu parar aqui e trazer e compartilhar com vocês a imagem do local. E vocês vão compreender comigo se esse local aqui está chegando aí, Júlio. Esse cenário, abraço. A gente olhando esse cenário, meus amigos aí. Anderson e demais. Ok. Observem aqui, né? Cheguei no meu local de trabalho na estação, fui contratado, e aí eu verifico isso. Que situação, né? A gente tem materiais, olha aí, tem um pouco de ácido acético, né? A gente tem alguma identificação, prateleiras, outras não. Como é que eu faço? E se alguém entrar ali descuidado? Se é um almoxarife, né? Se algum estagiário entra ali, será que a fiação elétrica desse ambiente, será que esse piso é antiestático? Pelo jeito, não. Que bacana, né? Então, vocês estão vendo aqui, caixa de isopor, banco, cadeira, papelão, um lugar, assim, bem complexo. Então, a minha ação, né, para a gente não ser tão traumático, talvez uma simples placa. Então, talvez uma simples placa, eu vou parar aqui a apresentação, então talvez uma simples placa, e vou voltar aqui comigo, neste ambiente pode ser interessante. Então, talvez eu colocar nesse espaço, e aí eu trago novamente para vocês, a identificação, né? Está aqui, Deixa eu colocar aqui. Voltou. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo aí, Júlio? A imagem? Positivo. Aí. Então, colocar uma placa, né? Mantenha fogo e calor à distância. O que nós vamos ver neste tema, então? Algumas percepções. Já estamos aqui, né? Um conceito de produto químico, a sua definição, o seu nível de resposta no 1.4, classificação no capítulo 2. Repito para vocês, o tema é denso, eu não serei completo, mas vamos à frente. Painel de segurança, classes de risco e rótulos. Identificação ali no 2.3, de químicos. Raios de isolamento, né? Como é que eu vou isolar um cenário? No capítulo 3, as suas prioridades. No 3.2, as zonas. E no 3.3, a organização do evento. Então, esse é um tema que nós já vemos aí com uma certa caminhada, colocando em treinamentos. Relembro lá que no dia 31 estaremos fazendo isso aqui na prática. E o capítulo 4, o plano de emergência, onde a gente vai englobar, né, as etapas, o coordenador de equipe, os EPIs, qual é o material de descontaminação. Proteção respiratória, agentes químicos, equipamentos. A nossa equipe aí acabou de vir de um final de semana, né? Muito gratificante, e a atuação ali esplêndida do nosso colega, o Rafael, com proteção respiratória. Eu dei só um pulo lá, que a gente também é filho de Deus, precisa descansar um pouquinho, né, Júlio? Então, só dei um pulinho lá. O capítulo 6, simulado, divisão de operação, montagem zona quente. Zona quente, nós vamos estar lá no dia 31. Então, o que são os produtos químicos, né? Se a gente vê aqui, no desenvolvimento de tecnologias e produtos, a ciência desenvolve materiais químicos, aos quais estão inseridos normalmente na área industrial e na área da saúde, os quais podem causar danos ao ser humano e ao meio ambiente em situações de manipulação incorreta. Olhem só, diante, então, de um acidente com produtos perigosos, o reconhecimento e identificação. Por isso está em negrito aqui. Identificar e reconhecer são os primeiros passos para o desenvolvimento de todo o trabalho. Então, a gente viu lá pela Lemoa, né,
Onde ocorre esse evento? As relações com esse evento com a população. Quais são os materiais perigosos que estão envolvidos? Essas perguntas eu não vou fazer na hora da emergência, né? Eu, como prevencionista, e aqui são, nessa sala remota, profissionais de extrema competência, né? Isso a gente fala e faz em simulado de mesa, quando se antecede a um evento, é planejamento, né? Existe alguma coisa queimando? Não existe. Então, essa diferenciação entre o produto químico e o produto perigoso. Pandemia, né? Nós temos a C e DC, antes Covid, depois de Covid. Nós estamos ainda numa faixa. Acabei de vir ali de uma unidade do TI de terapia intensiva, eu estou aqui dentro da Santa Casa de Porto Alegre, onde a gente fazia ali uma abordagem sobre aparamentação, um novo protocolo, nota técnica 04 aqui, resgatando a nota técnica 04 da Anvisa, e a gente falava sobre isso, sobre aventais e aparamentação. Então, é reconhecer e identificar. Existe alguma coisa queimando? O produto químico, ele é perigoso? Não é perigoso? Um álcool é um produto químico. Mas em que situação ele é perigoso? Quando eu tenho em grande quantidade. Hoje, Porto Alegre, né, a gente tem regulações acima de 20 litros. Então, qualquer bazar, 50 metros quadrados, qual é a capacidade que ele pode ter de álcool? Acima disso, o proprietário está se colocando em situação de risco, né? Quais são as questões relativas a esse tema? Reconhecimento e identificação. Muitas vezes, meus amigos, muitas vezes, eu preciso saber o que fazer e o que não fazer. Aqui está, como a gente diz, né, o pulo do gato aqui no Sul. Aqui está a grande questão. O que fazer e o que não fazer. Nessa identificação, nessa analogia que eu fiz com vocês aqui, o produto químico, aonde eu vou identificar isso? Aonde eu vou encostar? Vai ser com um setor de recebimento, um setor de compras, que normalmente vai vir nesse produto a chamada FISP. E a gente já fez uma outra evento aqui, uma palestra, né, rápida, mas também bem esclarecedora sobre a FISP, que é a Ficha de Inspeção de Segurança do Produto Químico, que ela vai te dizer o que produto, quais são as ações. Muitas vezes nem na Abiquim, né, a Abiquim te dá uma noção de raio de ação, mas a noção de produto químico, de como abordar o que fazer e o que não fazer, na FISP. Certo, meu amigo Juarez? Vamos lá, então. O histórico aí que nós temos, a proteção de meio ambiente nos Estados Unidos, né, realizou uma pesquisa sobre acidentes envolvendo materiais químicos. Nesses casos aí analisados, quase 7 mil incidentes, olhem só, pelo dado que nós temos aqui, quase 7 mil incidentes, né, em instalações industriais, plantas e empresas que trabalham com materiais perigosos, foram gerados 74,8% dos incidentes, acidentes. Quer dizer o quê? Um percentual de 5.582 ocorrências. Nas etapas de transporte dos produtos químicos, foram 25%. Então, uma margem bem baixa, né? 1.745 ocorrências. Aonde está o maior risco? Indústrias, plantas e empresas que trabalham com materiais perigosos. Foi o vídeo que eu introduzi ali na nossa palestra, aqui no nosso painel hoje, sobre o incêndio da Lemoa e tantos outros que ocorrem. Assim como ocorreu aqui em Canoas, Corsã, na década de 90, vazamento de amônia. E a nossa equipe, onde nós estávamos na época do pelotão de contra-incêndio da base aérea de Canoas, nos pegou assim, de calça curta, porque a gente, né, veterano Juarez, que é das fileiras... Nós não estávamos tão bem preparados como achávamos que estávamos. Imagina, né? Então, na década de 90, aí, tivemos essa ocorrência ali na Corsã com amônia. Então, para aquele bombeiro, eu falo, né, que está do outro lado do balcão e busca oportunidade, um dos temas que a gente fala, oportunidade de emprego, estar preparado,
conhecer a instalação. Vejam que aonde vocês vão trabalhar que acontecem os maiores riscos de vazamento, transbordamento. Na maioria das respostas pode se executar com a equipe de operação. Por isso, então, a vantagem de conhecer as instalações, o tipo de produto manuseado, volumes, concentração. Importância de estar junto uma equipe de manutenção, conversar, porque são eles que circulam, são eles que têm chave de cadeado, são eles que vão operar esses cenários, caso de um transbordamento, de um vazamento, muitas vezes a gente chama de uma mancha órfã que é encontrado num pátio. Da onde que surgiu? É um carro, é um veículo que veio aqui, alguém que fez transporte, fez transbordamento desse óleo, e aí? Então, para riscos relacionados a transporte de materiais, a equipe pode enfrentar dificuldade de identificação do produto, o que implica em maior tempo de resposta e o qual influencia diretamente no tempo de evacuação e no tempo de atuação. Quando a gente fala aqui relacionado a transporte de materiais, cito para vocês, dia 31 de outubro, lá nós estaremos com uma carreta de 30 mil litros, criando esses cenários e trazendo para vocês transporte de materiais, identificação. Então, para que a gente possa avançar nessa questão, o que é um incidente, o que é uma liberação, o que é um recipiente, o que é reconhecimento e identificação. Nós temos lá na Febrabom uma Kombi, né, Júlio, que nós vamos disponibilizar no dia 31. A gente também tem um BEC, que é uma estrutura que nós vamos estar utilizando para esse tipo de cenário. O incidente é a liberação ou potencial de liberação de uma substância perigosa, que pode causar danos às pessoas e ao meio ambiente. Uma tubulação de vapor, incidente, ela tem potencial, né? Uma substância perigosa. Liberação, escape, fuga ou derrame de algum material perigoso do seu recipiente. O recipiente, que nem eu disse aí, um beck que nós temos ali, se eu não me engano, aquele beck lá é de 200 litros, né, Júlio? Que nós temos aí na Febrabom. Vamos revisar, limpar ele para fazer aí para o dia 31. Ele pode ser construído de diversos materiais, né? Grandes ou pequenos. E reconhecer e identificar. Ação de reconhecer, mediante a qual se verifica e determina a possibilidade da existência de uma substância perigosa. Então, reconheço, Juarez, a sogra, eu reconheço, determino a possibilidade de existência. A identificação, ela vai vir de chinelo ou de mala para o fim de semana na minha casa? Identificação, ação mediante a qual se determina e verifica o nome do produto. Identifiquei se ela vai vir de chinelo ou de mala. É isso que a gente aprende aí com o grande Rubens Pérez, a apresentação que ele fala para nós em produtos perigosos. E é didático essa forma de aprendizado. Todo trabalhador, então, no nível de resposta, deve adquirir e possuir conhecimento sobre os produtos que trabalha. Aquilo que eu falei para vocês aqui, ficha de inspeção de segurança do produto químico, que é chamada ficha de emergência. Para o transporte químico de produtos, né, aí nós temos uma legislação brasileira. Nesse momento eu não vou ingressar com vocês a fundo nesse tema, como eu disse, o tema é denso e o tempo é curto, não serei completo. Nós temos o MOP, né? O nível de resposta. Todos que participam de um plano de resposta à emergência, e aqui nós temos bombeiro, técnico de segurança, e toda essa equipe, todo prevencionista deve ser treinados em envolver a engenharia química e elétrica de uma operação, né? Pessoas envolvidas na primeira resposta. Eu vou colocar para vocês lá o primeiro a chegar no local. E a gente pode estar ocorrendo aqui numa via, numa 290, na Freeway, numa 448, e olha o que é transportado. Vocês já se perguntaram, né? Vocês talvez estejam com a família, né? E a gente vê a identificação desses materiais, né? Muitas vezes, né? Que informações que eu posso considerar? Quantidade, tipo de ferido. Então, esse primeiro chegar, o primeiro no local, que a gente chama em emergência química, quando em via pública, né? Que material que está envolvido nesse container, nesse caminhão. Isso é importante para não
O que fazer e o que não fazer, para não se colocar em risco. Então tá aí, um nível de advertência, um nível de operação defensiva. Lá eu vou colocar para vocês. Isso aqui, gente, é NFPA 472. Está bem dentro, atualizadíssimo com a nossa legislação nacional. Tá? Estive com o Rubens Pérez não faz um mês e a gente teve com emergência, com produtos químicos, gerenciamento e resposta, atualizando o RASMAT, que é chamado. Né? Então, é um curso que tem essa diretriz. Técnico em materiais perigosos, especialista de materiais perigosos e o comando. Quem é o comando do incidente no local? Vocês vão ver logo na frente aqui, vai esclarecer com as imagens. Né? Nível de advertência. Quando o indivíduo descobre uma liberação de material perigoso. Então, aquele bombeiro, vou trazer o exemplo aqui, que está lá numa praça de alimentação num planeta Atlântida. É um nível de advertência. E o que a gente... Qual é a relação, Ricardo, com uma praça de alimentação num planeta Atlântida? Garrafas de nitrogênio. Talvez vocês não se perguntaram ainda. Num rodeio, num evento onde a gente tem uma praça de alimentação, há o risco desse gerenciamento químico de resposta a essa emergência. Acionar o ramal de emergência, não autorizado a solicitar evacuação além da área em torno do ocorrido, envolvimento da equipe da brigada de emergência no local. Esse é o nível de emergência. E está aqui a imagem. Nós temos uma flange num tanque e aonde há o quê? Um vazamento. Então, passei por esse local, nível de advertência. Isolar, acionar, deixa eu voltar uma aqui, acionar o ramal de emergência, não autorizado a solicitar evacuação, porque quem vai solicitar a evacuação dentro de um plano de emergência de o que fazer, como fazer e quem fazer, essa matriz serve para o plano de emergência, é o coordenador, é o sistema de comando incidente, quem é o coordenador dessa emergência. Está claro para vocês, vocês estão conseguindo se encaixar, olhando essa imagem aí, passei e verifiquei uma emergência, uma ocorrência, um vazamento, um extravasamento, o que eu faço? Isso são diretrizes que a gente tem. Vamos adiante? O nível 2 de resposta é a operação defensiva. Assim, o nível de operação defensiva, a função do indivíduo, né? É operacional, isolar o local da emergência, evitando o ingresso e saída de pessoas da zona de risco, evitando a propagação e prevenindo exposições. Isolamento com distância segura, isolar de imediato o local, conter ingresso e saída de pessoas, envolvimento da equipe da brigada de emergência no local. Olha aqui que o nosso operador, né, operação defensiva. Então, eu tenho essa atividade de isolar e chamar o meu comando, chamar a minha central. Está claro para vocês? Nessa imagem, a gente tem um caminhão abastecendo, fazendo aqui o transbordo para o tanque e ocorreu um incidente num tanque com aquele vazamento. Deixa eu voltar ali a imagem, ó. Estavam fazendo e a flange não segurou. Ocorreu um vazamento, um transbordamento aí deste produto. Então, a gente tem este caminhão, um DOT 406, né, que é um DOT, que é uma sigla para esse tipo de esfera, para esse tipo de forma de tanque, que é hidrocarboneto compartimentado. Então, vejam que dentro dessa estrutura, desse universo de emergência química, a gente tem algumas classificações que é importante para aquele profissional prevencionista que vai trabalhar numa área onde há circulação, ter essa noção, essa forma de tanque. Esse aqui é um DOT 406, correto? Vamos adiante? O nosso técnico em materiais perigosos e o nosso especialista de materiais perigosos. Em treinamento, eu sempre digo para o pessoal, o engenheiro não vai entrar em zona quente, o eletricista que vai precisar de apoio, o técnico de manutenção lá que conhece a operação, o operador, ele não vai entrar. Quem vai entrar é o bombeiro civil. Quem vai entrar? O técnico de segurança, que tem a capacitação junto ali com o bombeiro civil, que vão ser os prevencionistas.
A teoria é muito bonita, a prática às vezes não funciona tão bem. Técnico em materiais perigosos corresponde às pessoas de brigada industrial e bombeiros especializados que vão realizar a avaliação e contenção em vazamento, em caso de vazamento. E terão aqui a capacitação para conter fuga, escape ou derrame do produto. Essa equipe assume um papel mais agressivo, né? Que a gente chama em relação à resposta de nível operacional. Essa equipe ela realiza a contenção com equipamentos e mecanismos para deter o fluxo. Nós vamos ver o cordão, né? Logo aqui na frente a gente vai ver cordão de contenção, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que a gente tem, hoje aqui a gente tem um kit, né? Então, olha aí, ó, essa equipe vai entrar e fazer o quê? Uma contenção. Então, a gente tem vários materiais, ó, estou facilitando a imagem para vocês aqui. Este aqui é um kit nosso da instituição Santa Casa, porque a gente tem algumas áreas. Deixa eu mostrar, trazer para vocês, ó. Olha só. Aqui na imagem pega melhor. Vou sair para o kit de contenção. Tá? Um baldezinho aí. Aqui nós temos materiais quimioterápicos, medicações. Deixa eu voltar na apresentação. Onde nós estamos com o técnico de materiais perigosos. E o especialista corresponde a profissionais da área industrial local que proporcionam apoio aos técnicos de material perigoso. Vamos mostrar a imagem que vai ficar mais fácil? Está aqui. É esta dupla aqui. Nós vamos colocar aonde essas pessoas, né, preparadas? Entre zona morna e zona quente. Nós vamos ver ali na frente, logo, logo, qual a função desses senhores aqui. E dessas senhoras, bombeiras ou bombeiros. Quem são os técnicos de materiais perigosos que vão acessar e adentrar uma zona quente, aonde há o extravasamento desse produto, aonde há essa ocorrência. E o comando no local do incidente é designada dentro do plano de emergência da empresa, né, assumir o controle da emergência. Este irá dirigir o procedimento de confinamento, controle e coordenação de todos que participam da emergência. Esse papel de comando do incidente, comando no local, muitas vezes a gente tem, e no último curso agora que eu fiz com o Rubens Pérez, ele trouxe isso, essa planificação, essa estratégica, essa tática, essas tarefas, né? Muitas vezes, o bombeiro, ele vem afiando seu machado, mas ele é muito operacional. Na hora de assumir um comando, ele precisa segurar e ficar no comando. E eu vejo isso, nós já fizemos alguns simulados ali na Febrabom, que a questão operacional puxava tanto e eu dizia assim, tu és o comando da operação, tu não pode entrar na zona quente. E o comandante da operação estava na zona quente. Então, alguns colegas que estão conosco aqui já fizeram esse tipo de simulado, o comandante ele tem que ficar fora da zona quente. Ele tem que ficar na zona fria. Ele tem que estar na zona fria. Ele não pode adentrar zona morna, muito menos zona quente. Porque senão a operação vai ser um desastre. Isso é conceito, meus amigos e minhas amigas. Quando estiver no evento, que vocês forem colocados lá para simular na prática, isso precisa ficar claro. O comandante da operação, ele não adentra zona morna e nem zona quente. Mas o Ricardo está falando tanto de zona morna, zona quente. Esse grupo aqui é seleto, esse grupo conhece e domina a ferramenta, nesses níveis de planejamento que nós estamos trabalhando. Logo, logo aqui na frente a gente tem slides que vai esclarecer para aqueles que ainda não têm esse nível de conhecimento, mas a gente vai levar. Então, o comandante da operação, o comando no local deste incidente, o que ele faz? Fora da zona morna, fica na zona fria. Aonde? Aí pela imagem, né? Controlando e observando todas as ações
que a equipe dele está fazendo. Joia? Mas, Ricardo, eu sou o bombeiro primeiro, cheguei no local, pedi apoio, chegou uma defesa civil, chegou um corpo de bombeiros, eles assumem o papel. E nós se colocamos à disposição da instituição maior, o Estado, para auxiliar. Olha, eu sou um bombeiro civil, eu tenho uma capacitação, posso te auxiliar nesse cenário de incidente? Eu estou dizendo no ambiente fora. No ambiente onde o bombeiro civil ele foi pela 14608, né, é um perímetro fechado, ele vai se colocar também à disposição. Quando ele chamar o apoio externo, olha, a planta é assim, o cenário é esse, está com vocês. Muito dos casos, e a gente escutou isso de Rubens Pérez na nossa última capacitação, o próprio Corpo de Bombeiros hoje, ele tem deixado, isso em São Paulo, hein? Tem deixado por domínio, e eu vou dar um exemplo aqui que ele usou para nós lá, a BASF, onde seus profissionais são extremamente competentes, capacitados e treinados. E o Corpo de Bombeiros chega e diz assim, está com vocês, nós estamos aqui para apoiar vocês. Pela questão química, pela questão de tipologia dos elementos químicos que o bombeiro industrial daquela planta domina. O bombeiro urbano não tem todo esse domínio. Então, essa tipologia química fica a cargo do bombeiro industrial da planta. Olhem só que espaço, né? Que espaço que eu estou trazendo aqui. E lembre-se, nós aqui, a gente está falando a locomotiva do Brasil, que é São Paulo, nós temos espaço, nós temos um polo petroquímico, nós temos um polo naval. Então, assim, o bombeiro civil, volto de novo àquela chamativa, e o que permeia a FEBRABOM, certo, né, Júlio? O que permeia, o Anderson a nível nacional está aqui, é incentivar o nosso bombeiro civil a buscar conhecimento. Isso é o que permeia a nossa função aqui. Dizer para aquele bombeiro que hoje está do outro, repito, do outro lado do balcão, há espaço no mercado de trabalho. Mas para isso a gente também tem que ter um pouco de esforço. Estamos aqui. Se você está aqui, que bom, está conosco aqui. Então, na classificação, qual é o cenário que eu tenho na classificação? Deixa eu voltar com vocês. Painel de segurança de um caminhão, né, onde eu tenho o número de risco, onde eu tenho os algarismos de risco subsidiado e número da ONU, desse produto tóxico inflamável. E o painel de segurança, tá? Aonde a gente tem o diagrama de Rummel, né? Onde a gente vê, lá embaixo, na faixa branca, se não me engano, está no outro slide. Não, não está nesse slide aqui. O W cortado com uma barra, então, onde eu tenho o W cortado com uma barra, está faltando eu colocar essa lâmina aqui para vocês. Tá? Fico devendo, mas falando. É incompatível com água. Eu não posso jogar água. Ok? Aonde bombeiro civil? Qual é o nosso conceito? Qual é o aprendizado do bombeiro civil? Do bombeiro militar, né? Jogar água. Só que a gente tem que ter conceitos, identificação e reconhecimento. Essa relação entre os rótulos, né? Onde eu ver um W cortado em fundo branco, eu nunca vou jogar água. É incompatível. Quanto melhor eu entendo, né, melhor eu organizo o meu ataque. Então, se eu identificar aí que no painel tiver um W cortado com fundo branco, nunca vou jogar água. Certo, senhores e senhoras? Essas são informações que a gente vai aqui. Então, esse painel de segurança que vai no veículo, né, o X está ali, quer dizer, a reatividade com água. E o W cortado, ele nunca joga água. Painel de segurança aqui, o 336 e o 1203. Quando eu triplico os algarismos, o que acontece? Inflamável, muito inflamável, altamente inflamável. Quando o mesmo produto não for compatível com uso de água, antes do número de risco, no painel é aplicada a letra X. E no diagrama de Rummel, o W, né? Que é o water, que é a água. Então, está aqui, ó. No painel de segurança vem o X na frente, não
compatível com água. Universal. 3, inflamável. 3,3, muito inflamável. 3,3,3, altamente inflamável. Ele vai duplicando ou triplicando os algarismos. E aqui a gente ingressa, então, nessa classificação, né, as classes de riscos e a rotulagem, esse conceito aqui dos produtos, onde eu tenho 1, explosivo, 2, gases, e os 3, que é os mais comuns que circulam nas nossas vias, que a gente tem por aí, líquidos inflamáveis. No grupo 4, sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea, né? Substâncias que em contato com água emitem gases inflamáveis. 5, substâncias oxidantes, peróxidos orgânicos. 6, substâncias tóxicas e substâncias infectantes. Muito nós temos aqui na instituição hospitalar, né? É a placa 6 que roda aqui dentro direto. 7 também, materiais radiativos. Tivemos uma palestra este ano com a nossa física médica aqui, a Laura, veio conosco na Febrabom, foi muito interessante. É um mundo, é um universo, né, que não se domina, materiais radioativos. Substâncias corrosivas, no 8, e no capítulo 9, né, substâncias e artigos perigosos diversos, quando há essa miscelânea de produtos químicos. Então, são 9 classificações aqui que a gente tem. E aqui está o veículo, né? Aonde que essa placa de identificação de químicos vai, essa rotulagem, né, nos veículos? A gente tem aqui na traseira um DOT 406, né, que é esse tipo de veículo, assim como a gente tem nas várias identificações, indústrias, as cores dos materiais, né, onde que diz que um cinza é nitrogênio, que o marrom é argônio, que o laranja é hélio, que o preto é oxigênio, que o amarelo é hidrogênio, essas identificações de rotulagem de placas de identificação química. Então, a gente vai se ambientando com esses conceitos aqui, onde que vai estar a identificação. E também se ele é explosivo, inflamável, oxidante, gás sob pressão. Lembram gás sob pressão que eu falei para vocês ali, um evento, Planeta Atlântida, um rodeio, aqui na nossa linguagem do tema do Rio Grande do Sul, gás sob pressão. Será que esse nitrogênio está com capacete? Ele está com corrente? Ele está no carrinho? Ah, ele não é um produto perigoso, é um produto químico. Ele é um produto sobre gás, sob pressão. Não há risco de explosão, mas pode ser também a questão higiene ocupacional, questão de acidente, segurança do trabalho, tem que estar com corrente. Imagina uma menina atendente de um balcão, num planeta Atlântida, cair um cilindro desse no pé. A gente já tem que correr para o ambulatório. A Brigada de Incêndio e o Bombeiro Civil já vai estar ali atuando. Então, é essa prevenção que nós devemos ter. E aí vem o nosso livro da Biquim, que também há aplicativo hoje, né? Fácil de ter aí no aparelho celular, né? Identificação da ONU, aonde eu tenho páginas amarelas, nome do produto nas azuis, a referência da guia nas páginas laranjas. Páginas verdes, de acordo com a identificação, nas páginas azuis e amarelas. E o importante aqui, meus colegas, senhores e senhoras, é que o manual da Biquim, ele te dá essa orientação, ele te dá esse balizamento de, estamos falando ali no tema identificação e reconhecimento. Volto a dizer, o tema identificação, guia de resposta à emergência, identificação e reconhecimento. Mas o que vai nos levar à tomada de decisão por isso que está aqui em azul, letras maiúsculas aqui, está chamativo, a nossa FISP. O bombeiro civil que estiver numa planta, e aí eu vejo algumas colegas aqui, como a Janice, que trabalhou e trabalha em área hospitalar, trabalhou em faculdade, laboratórios.
é a FISP que vai ser o nosso guia, que vai ser o nosso caminho. Ficha de inspeção de segurança do produto químico. Ficha de informações. Desculpa, ficha de informações de segurança do produto químico. É ela que vai nos balizar para as nossas ações de identificação, né? O item 7 da FISC vai me dizer onde eu tenho manuseio e estocagem. O item 11, informações toxicológicas, quão importantes, né? Que a gente tem aqui. O item 5 da FISP, olhem quanto informação, quanto conceito, que é para nós, bombeiros prevencionistas, Tecsegurança, o time que está aqui. O item 5, ele diz as medidas para princípio de incêndio. Então, se o produto perigoso, qualquer produto que tenha a sua FISP, eu vou atrás dessa informação mínima para saber o que fazer no caso de uma emergência. Então, item 4, que é chamado as seções, é medida de primeiros socorros e seção 5, medida de princípio de incêndio. Olhem quanto que é importante uma FISC para nós, bombeiros e bombeiras prevencionistas. Aqui alguns aplicativos, né? Quem tem à disposição aí seu aparelho celular pode baixar gratuitamente, que é interessante ter para uso no dia a dia. Então, fechamos capítulo 2, avançando, raios de isolamento. Qual é a prioridade de um evento de alto risco? Qual deverá ser estabelecido como prioridade? Né? Onde eu tenho um container, onde eu tenho uma situação, como é que eu priorizo a área de risco se este evento, e vou mostrar para vocês aqui, se esse evento fugir do meu controle. Isso são cenários dignos de crédito. Vou voltar com vocês aqui, ó, na imagem, que é essa aqui. Cenários dignos de crédito. Esse cenário aqui é digno de crédito? Sim. A gente tem um container, isso aqui é antigo, tá? Então, um colega, colaborador nosso aqui, o Denilson, da casa, veterano antigo aqui. Então, esse container, que prioridade? Qual é o raio de ação? Né? Aonde eu tenho este cenário que eu mostrei para vocês. Aonde eu tenho este cenário aqui. Tá claro? Aonde eu tenho este cenário, ó, produtos químicos. Então, qual é a minha prioridade? Eu vou voltar ali para a gente avançar na nossa apresentação e entender como eu faço o raio de isolamento. Como é que eu vou fazer o raio de isolamento? Um evento de alto risco deverá ser estabelecido como prioridade em um evento de alto risco. Eu preservo vidas, normal, né? O que a legislação nos traz o conceito da preservar vidas da equipe de socorro, das pessoas não afetadas e pessoas que já foram afetadas. Então, como a gente viu lá na introdução, o vídeo da Lemoa, né? Se preocuparam ali com a comunidade, a estratégia, como é que eu vou usar isso, né? Com a comunidade, com a estrutura que eu tenho, pessoas não afetadas, pessoas que já foram afetadas. E vou trazer para nós aqui, para a nossa luz do nosso painel, Boate Kiss, onde a gente teve 242 vítimas, ok? Perdas de vidas. Mas também tivemos 634, se eu não me engano o número correto, de pessoas que foram afetadas e ficaram com suas vidas comprometidas. Porque a cada 5 anos, se eu não me engano, eles têm que fazer uma triagem respiratória. Eles têm que se apresentar em uma unidade hospitalar e fazer uma triagem. Imagina isso. Por quantos anos? Então, assim, um óbito de 242 pessoas, sim, impacta. Mas e as pessoas que foram afetadas diretamente? E as indiretamente nem se fala, né? Familiares. Então, trouxe a luz aqui do nosso painel, Boate Kiss. Estabilizar no item 2 o evento. Estabilizar o evento.
Eu faço isso, eu pratico com vocês lá, para quem já teve a oportunidade, e retoma o convite aqui dia 31. Estabilizar o evento. A gente coloca uma equipe, entra na zona quente, prepara a zona fria, zona morna e zona quente. Voltou, retirou a vítima, descansa. Equipe volta de novo, bota de novo equipamento, né? Aparamenta de novo com nível B, macacão nível B, da IVEC, e ingressa de novo na zona quente. Mas como, Ricardo? Não, isso serve a treinamento. É treinamento, treinamento e treinamento, senão nós não vamos chegar. Então, estabilizar o evento. Preservar o meio ambiente e sistemas coletivos. E proteger propriedades. Nós estamos aqui nos pilares da prevenção, de normas, de leis, né? Esses são os pilares. Raio de isolamento, qual é o raio de isolamento? Que eu me pergunto. Numa central de gás. Qual é o raio de isolamento que eu tenho de uma residência, aqui alguns apartamentos, aqui uma casa? Então, a gente se perguntar. E tirando aqui a câmera de um meio urbano para o meio de uma indústria, para o meio de uma empresa onde eu tenho negócio, onde eu tenho os negócios. Pode ser num shopping center, pode ser numa faculdade, pode ser num hospital, aonde tem a função do bombeiro civil, aonde pode ocorrer e eu tiver localizado esse evento. Quais são os potenciais aqui que eu tenho? Então, o raio de isolamento. Sempre identificar. Aonde está essa central de gás? Ela tem placa de proibido fumar? Eu passo todo dia por ali. Ah, mas isso aí não é responsabilidade minha do bombeiro civil. Falei para o técnico de segurança, mas que bombeiro chato. Falei para o engenheiro, escrevi e-mail. Gente, é na concessionária. Será que não tem que botar uma placa de proibido fumar? E a gente viu. Ontem rolou aí, para a turma que estava aí do WhatsApp do grupo, né? Um soldador em cima no Rio de Janeiro, né? Em cima de um caminhão de botijão. O Cristiano está aí conosco, né? Eu não estou com a imagem aqui do Cristiano, mas deve ter visto aí. Isso arrepia, né, Cristiano? Dá uma alergia na gente, né? O soldador está lá em cima do caminhão e com botijões de gás, né? E fazendo serviço a quente. E aí a gente vem para o raio de isolamento, então, tanto o Ricardo falou aqui, que é zona quente. Vou molhar a garganta aqui nesse momento. É o perímetro onde se localiza a cena, ou seja, aquela área mais próxima do local da ocorrência. Para se estabelecer o raio da zona quente, isolamento, devemos observar a distância mínima estabelecida para o produto causador da emergência. Aonde eu encontro isso? No nosso livro da Bequim. Ou no nosso aplicativo. Eu sou mais veterano, né? Falo em livro, em papel, né, Juarez? Mas hoje, com tecnologia, 2021, nós temos aplicativos, certo? Na área da zona somente será permitida a entrada e saída de pessoas autorizadas e equipadas com os materiais adequados para o atendimento da emergência. O Silvio, que esteve conosco aí da Geoambiental, acadêmico de biologia, biólogo, ele nos traz, porque ele faz vários atendimentos aí na estrada, né? Quando vê o dono, um caminhão tomba na área, tomba lá no arrozeiro, né? E daqui a um pouco está o dono das terras lá pisando no produto. É uma zona quente. E eles, quando chegam assim para atender a ocorrência, tem que... O que essas pessoas estão aí? Está o dono da terra, está um capataz lá vendo, cheirando. É produto inflamável, produto perigoso, onde que pode ter névoa, pode ter odores, sensações térmicas diferentes, né? Poeiras. Então, essas questões de sentidos, o manual da Bequim vai nos trazer, vai nos direcionar na zona quente. Isso é a visão do bombeiro civil, tem que ter, o prevencionista. E a zona morna? É a zona intermediária entre a zona quente e a zona fria. Nessa área é feita a descontaminação das vítimas e da equipe de atendimento. Aqui eu preciso falar de um colega nosso aí, prevencionista paulista, o Rinaldi, antes do Rinaldi. Ele faz um trabalho, acompanhe ele aí nas redes sociais, no Instagram, no Face. O Rinaldi é um civil, né?
circula muito, e ele começou de 2018 para cá, chamar atenção, isso o americano já tem trabalhado muito, a câncer nos bombeiros, né? A questão da doença do câncer nos bombeiros. Por quê? Por falta de descontaminação. A poeira, a névoa, o que fica impregnado na roupa de um bombeiro combatente. E muitas vezes ocorreu um cenário que foi de um bombeiro que levou para casa o seu uniforme, a sua bota, e o filho pequeno dele se contaminou porque a água que estava na bota. A criança bebeu e veio a óbito. Isso nos Estados Unidos, se eu não me engano. E a partir dali começa um movimento nesse sentido. Hoje nós temos esse brasileiro aqui, um grande amigo, aí tem passado muito material, Anderson Rinaldi. Ele já fez palestras, esteve conosco aqui no Sul, quer voltar, pós-pandemia, aí já temos uma agenda aí com ele para voltar. Ele já foi aqui na Argentina, Chile, Portugal, uma fera nesse tema aí. Ele começou a fazer estudos, apresentar pesquisa científica muito interessante sobre o Corpo de Bombeiros de São Paulo autorizou ele, junto lá com as estações, ele está fazendo um trabalho contínuo aí sobre essa questão de contaminação com bombeiro, com roupa do bombeiro. Então, zona morna, a gente monta a nossa piscina para descontaminação. A zona fria, essa faixa verde, é a área mais externa da cena. Nela será instalado o posto de comando, onde serão designadas áreas de logística, de atendimento médico, de reabilitação, além do posto de informação ao público. Nessa área poderão permanecer devidamente organizados a imprensa, equipes de emergência, não atuantes e público em geral, e aonde fica o nosso comando. Então, meus amigos, quando a gente for colocar lá no simulado, dia prático 31, aonde fica um comando, o operador, o comando, zona fria. Ele não ingressa na morna e nem ingressa na zona quente. E às vezes a gente vê o colega, a dupla se perdeu, está lá no meio da fumaça, e o comandante da operação, vou lá ajudar, vou resgatar. Não, para isso tem que ter o que fazer, como fazer e quem fazer. Matriz de planejamento. Se tiver no cenário da emergência, o combatente caiu, quem é a equipe que está na base, na zona fria, que vai resgatar? Não é o comandante. Está claro para vocês? Eu estou dando cenários e diretrizes, legislação NFPA 472, que é sobre emergência química. Está aqui. Diga lá, alguém abriu o microfone? Não? Zona quente, somente profissionais com proteção completa para químicos. Nós vamos ver aqui na frente, nível A, nível B, nível C. Então, Corpo de Bombeiros ou bombeiro profissional civil, treinado, capacitado. Área de descontaminação, na zona morna, profissionais de SAMU, demais serviços com vestimentas de proteção para descontaminação da equipe. Zona fria, profissionais do APH menor ou sem proteção adicional. Então, estou livre dessa contaminação por poeira, por névoas, localização do evento, né, por odores, por vazamento. Eu não vou colocar onde eu vou posicionar. Como é que eu sei a entrada? Como é que eu verifico a entrada de um mapa de emergência? O posto de comando. Quando a gente olha e identifica um acesso de uma zona fria para uma zona morna e uma zona quente, através de um corredor. Esse corredor da zona fria, zona morna e zona quente, ele sempre deve estar ao lado direito, porque é a passagem limpa para a zona quente. Então, quando a gente monta a piscina na zona morna, quando a gente monta a zona quente, nós vamos ter lá a carreta, 30 mil litros. O corredor à direita, esse é padrão universal. Qualquer prevencionista, combatente emergencista, o corredor à direita do mapa de emergência é o acesso ao local da zona quente. Está aqui, identificado aqui, simbolizado por esse mapa, né? Onde a gente tem a zona quente, olha ali os técnicos de produtos perigosos, especialistas, o caminhão tombado após o transbordamento, o corredor de descontaminação
E aí, a zona fria, onde a gente tem todo a nossa equipe de staff, nosso suporte aqui. E o corredor, sempre, então, à direita, né? Nesse sentido aqui, à direita, para chegar na zona quente, que é a passagem da equipe para o local. Está aqui. O pessoal também chama aí, tem algumas tipologias, né? De zona tíbia, que é a zona fria, corredor, zona morna e zona quente. E assim, ó, descontaminação. Eu brinco com a turma, quando a gente faz lá, quem já fez comigo teve a oportunidade, é escovar esse guerreiro. Pega a vassoura e escova. Balde com água ali, escova a botina, escova o braço, o cotovelo. Tem que escovar, tem que descontaminar. Em alguns casos, né? Como é que é o salão da ambulância? Como é que eu vou transportar essa vítima de um contaminante para uma unidade hospitalar? Como é que é o salão da ambulância? Em alguns casos, a gente tem que preservar o salão da ambulância também. E aí a gente tem um grande instrutor nosso, colega aí, o Adalto, do Centro de Treinamento Nascer, lá da turma do Matiello. Vai um abraço para eles aí, não sei se eles estão conosco. E a gente já teve capacitação lá, isolar o salão da ambulância, não contaminar. Correto? Então está aqui com imagens bem mais fáceis, né? Aonde é a zona quente, aonde eu ingresso para buscar. Nós vamos ter este cenário aqui lá no dia 31. É nesse cenário que iremos trabalhar. Um técnico de produtos perigosos, ingressando na zona quente, equipado com nível A, isolado, certo? Com PA, proteção autônoma aí, para ingressar e fazer a verificação, identificação e reconhecimento deste cenário. Zona morna, onde eu tenho uma equipe fazendo ali a descontaminação, um balde de água, vassoura, nós vamos utilizar piscina, uma equipe fazendo a proteção, ó, uma névoa de água para descontaminar já antes da zona morna, protegido, e quem está na zona morna também é protegido. E essas funções, pessoal, Juarez e demais, Cristiano e demais, elas são multifunções, elas podem trocar, porque esse operador, lembra da Lemoa, 14 dias, essa troca é constante. Ela cansou o operador, a gente pode fazer mudança de atividades. E ali no fundo, onde eu tenho zona fria, onde a gente faz o raio de isolamento. Para isso, a gente ingressa, então, no plano de emergência, aonde, no conceito, na matriz, o que fazer, como fazer e quem fazer. Essa é a matriz. Plano de emergência. Hoje, aqui na instituição Santa Casa de Porto Alegre, nós temos a nossa brigada de incêndio e os painéis identificando quem é que está de plantão na manhã. Deveria aqui ter a sua foto, né? A sua imagem aqui. Esse é um painel, essa é uma organização, é uma metodologia de trabalho. Pode ser feita dessa maneira ou não. A legislação, a NFPA 472, ela deixa algumas identificações, algumas informações. Tá? A ferramenta a gente pode usar de várias maneiras, com tecnologia hoje. Então, assim, procedimento para início da emergência. Reconheço, identifico, aciono, procedimento, seleção de equipamentos, confinamento, isolamento do produto, delimitação do material em uma área, contenção e descontaminação. Essas são as etapas. Assim como lá na FISP, que tem sessões, aqui a gente tem etapas. E aqui é o grande pulo do gato, onde eu tenho um cenário, onde eu crio procedimento, onde eu tenho recursos humanos, bombeiro civil, tec-segurança. Observem o bombeiro civil que está aí do outro lado do balcão. Nós precisamos de recursos humanos, mas esse recurso humano, para estar nessa caixa, tem que estar preparado e pronto, habilitado. Vem com a gente, Febrabom. E aí eu tenho recursos materiais. Procedimento, recurso humano e recurso material, numa sinergia contínua, o que nós vamos ter? Um cenário mitigado. Vazou combustível, eu tenho o procedimento bem escrito, eu tenho bombeiro treinado, eu tenho cordão de contenção, sim, eu tenho bota, eu tenho nível A, nível B,
de macacão, de vestimenta, eu tenho cenário mitigado. O procedimento para uma emergência, né? Início, quem faz? O coordenador fará a comunicação e solicitação das equipes de apoio. Eu já estou dando aqui a faca e o queijo para vocês para o nosso simulado prático lá no dia 31. Fará comunicações e solicitação das equipes de apoio, verificação das possibilidades de evacuação parcial. Quem são os responsáveis por materiais? Quem é o responsável pela comunicação? Quem é o responsável de isolamento da área? Uma brincadeira aqui, nós fazíamos em indústria, né? Eu já sofri isso. Quem isola a área? Estagiário. Estagiário pega a fita e passa em toda a área aqui. E aí fica lá o estagiário dele caminhar e passar a fita na área da zona quente. Controlador do tempo de PA. Importante isso, né? Uma planilha, porque eu vou ter colegas que vão entrar na zona quente, técnicos de produtos perigosos que vai entrar lá na zona quente, né? Extremamente atento a isso. Então, uma equipe de contenção. 2 pessoas entram para contenção e retirada de vítima. Uma pessoa, ideal 2, nas piscinas para lavagem, contaminação, zona morna. Uma pessoa de apoio com a proteção autônoma. Tempo de cilindro, né? Aí a gente teve com o Rafael semana passada, provavelmente, eu não estava, mas conhecendo a metodologia do Rafael, tempo de cilindro, né? Cálculo para minuto de escape, quantos minutos de trabalho, né? Utilizar por 20 minutos, controlar a respiração, só iniciar a utilização dos cilindros na entrada da zona morna. O pessoal, isso ocorre, gente, quando nós temos cilindros, o pessoal fica ali na zona fria, conversando e com a PA ligada, né? Queimando o cilindro. Quando está lá no meio da operação, começa a apitar e já faz sinal e volta. Não se deram conta. E nós, como facilitadores, a gente deixa ocorrer isso, porque é simulado. No caso real, poderia dar errado. E depois, quando a gente faz o feedback, o retorno, o fechamento, a gente avisa do que deu errado, qual foi os desvios. Local de trabalho, estender um tapete, né? Sempre ideal e de boa identificação, né? Que se monte ali uma área na zona fria para o comando. Mesa ou prancha para apoio de rádios e controle, né? E materiais de isolamento. Vejam só, isso aqui são detalhamentos que uma equipe numa emergência química deve ter mínimo. Mas, Ricardo, eu sou bombeiro do shopping, um shopping pequeno, um centro comercial. Não sejam tão traumáticos, mas comecem a planilhar isso, a colocar isso numa ideia de um planejamento. Se vocês não vão conseguir em 2021, 2022, olha, meu gerente, meu diretor, eu preciso ter uma fita zebrada, eu preciso ter um rádio de comunicação, eu preciso ter um mínimo de um kit de contenção para caso um vazamento. Ricardo, num centro comercial pequeno, sim, vocês não têm elevador, não tem máquina, não tem óleo, não tem restaurante? Sim. Então, no caso de um vazamento, o que vocês fariam? Liga para o 93? Não dá para ser assim, né, meus amigos? Não dá para ser assim. Então, aqui no plano de emergência, a gente tem os cenários, a preparação, a identificação, o reconhecimento, recursos materiais à disposição, planejamento, aquele brainstorm, né? O que cada um faz, qual a atividade, se pergunta para que cada um, o que tu vai fazer, repita para mim. Então, assim, qual é a tua função? Eu faço isso. Recursos, são diversos recursos que a gente tem. Hoje a indústria nos dá aí uma diversidade de como fazer e como ter materiais. Eu digo aqui, uma colega nossa, que sempre está nos trazendo alternativas aí, uma marca que é da Ansel, a Vanessa, a catálogos. Alguém abriu o microfone? Não? Juarez, Silvia, que estão monitorando. Alguém para falar alguma coisa? Não. Tranquilo, segue, Ricardo. Segue. Vamos lá. Tá. Joia. Recursos. Cordão, né? Manta de contenção, placas, botas, máscaras. Olha aqui, gente, o que é importante, né?
os nossos conezinhos para isolamento mínimo, básico, o EPI, o adicional. Aqui já é um pouco mais avançado, isso aqui é a geoambiental, essa imagem, né, do nosso amigo Silvio aí, da geoambiental. São máquinas pneumáticas, né, mangueiras, mantas, uma série, quem teve a oportunidade de ver conosco aquele dia lá na Febrabom. Então, identificação, reconhecimento do que houve, preparo da equipe para entrar, para ingressar, aqui na foto abaixo, para ingressar na zona quente, e aqui a equipe trabalhando na zona quente, né? Primeira questão, vida, proteção de vidas, é o que diz lá o nosso conceito inicial, né? Nossa base. Então, a dupla entrou com maca, maquiando aqui a vítima, retirando do local e fazendo descontaminação no local da zona morna, os recursos, e depois a equipe entrando para fazer a contenção com batoque, com placa, batoque de madeira, né? Recursos materiais aí, para fazer a contenção e vazamento. Vejam que esse exercício que a gente fez e faz isso ser aplicado nas empresas, qual o custo disso aqui? Um tambor velho, uma mangueira de incêndio rasgado, o sistema hidráulico da edificação, da indústria, né? E recursos que a brigada de incêndio e os bombeiros civis têm. Macacão nível B, luvas e todo o processo. Então, o custo aqui, para dizer assim, que quase zero. Se o Anderson estiver aí, muitas vezes a gente fica amarrado a planejamento ou assusta o nosso gerente, o nosso gestor, o nosso superintendente de shopping. Falta um pouco, gente, de criatividade. Você aqui é um pouco crítico. A criatividade. Mangueira, quase todo mundo tem uma mangueira rasgada. Água, caixa d'água, hidrante, nas edificações tem. Tambor, a gente consegue. Então, conhecendo o conceito, conhecendo a tipologia, utilizando a ferramenta ABIQUIM, a ferramenta da FISP, das fichas de informações de segurança do produto químico, nós conseguimos fazer um exercício e deixar no mínimo básico. Quem diz isso, meus amigos, não sou eu. Rubens Pérez, na nossa formação aí, e especialista e coordenou o evento incêndio no terminal da Alemoa, ele diz isso, dá para fazer. Quando se quiser, quando se tem vontade. Então, nossa equipe fazendo a descontaminação, preparação aí para sair da zona quente para a zona fria, né? Então, estamos na zona morna. Aqui alguns recursos que se tem, né? Algumas placas de contenção, algumas alternativas que são simples, gente, podem ser criadas, tá? É aquela expertise, aquele pulo do gato que o profissional no dia a dia, né? A famosa gambiarra técnica aí, tá? Mas facilita, olha só como essa placa conteve esse líquido desse tambor, que é uma água, a gente estava trabalhando ali com a placa, né, de fechamento. Os batoques são muito utilizados aí, para quem trabalha, a gente oportunizou, nós na época, em 98, quando ingressamos lá na fábrica, que recém nem era a fábrica no papel, né, era só a barro, GM, em Gravataí, a gente providenciou, me lembro que nós fazíamos lá no caminhão uns batoques, né, a gente tinha pedido alguns recursos materiais para a matriz em São Paulo, São José dos Campos, e não tinha chegado, deixa para nós, nós vamos providenciar. A gente providenciou o batoque, encheu a gaveta do caminhão. Eu estou com um amigo Givago, está aqui, bombeiro Givago, deve estar lembrado dessa época aí. Nós tínhamos as gavetas do caminhão lá, do GMC, cheia de batoque. Te lembra, né, Givago? Está rindo aqui, fazendo sinal de positivo. Então, são alternativas que a gente tem. E aqui o fechamento de uma brigada, né? Que foi uma parceria bem bacana aí na cidade de Canoas. Dentro do plano de emergência, aí nós temos o nosso engenheiro Luiz Henrique, parceiro também, engenheiro lá na Bahia, e hoje está aqui no Sul, é um baiano que está aqui no Sul, no polo de Camaçari. E o Luiz Henrique sempre nos traz a luz da NBR, né? Da 15219. Então, vejam que não há como o profissional prevencionista, segurança contra incêndio, fugir dos requisitos, entender de uma legislação, de uma classificação,
americana, que é uma NFPA 472, e também aqui, o nosso grupo que montou aí a revisão das NBRs nacionais, e hoje o Anderson estava naquele grupo lá, a 15219. Então, entender disso, entender do que é um plano de emergência, fazer simulados aqui com nível A. Nós, junto com o Corpo de Bombeiros, no ano de 2015, fizemos um simulado aqui na cidade de Porto Alegre, no Centro de Tecnologia. Então, identificar um nível A, né? Uma roupa encapsulada, né? É um ataque ofensivo, porque o operador ali, o estresse térmico dele é total. A PA fica dentro da roupa, para quem já teve a oportunidade de manobrar uma válvula com nível A, é muito complicado. Eu já tive essa oportunidade, assim, em treinamento, em uma situação também que a gente teve lá na GM, um vazamento, é muito complicado. Não deu uma caca maior, mas dá um suor no bombeiro, no profissional, dá um suor, assim, que tu sai molhado, a tua roupa ali. Então, esse aqui é o nível A. Aí, a entrada no simulado que a gente fez, ele fica encapsulado. Simulado aí demonstrando retirada de vítima do local. O bombeiro, que a gente tem dicas ali, tem a válvula de exalação, né? Mas com o passar do tempo, tu respirando, o suor excessivo, essa viseira ela começa a embaçar. Muitas vezes a gente não tem o que fazer. Tem que seguir a operação, né? Tem exalação, mas às vezes é melhor parar um pouco na caminhada, respira calmamente, e a válvula de exalação, que aqui em cima, eu estou falando, não estou mostrando para vocês. Aqui em cima, essa válvula de exalação, ela começa a retirar esse ar, essa troca de ar interna lá do nível A.